existe só uma fórmula mágica. Você sempre dar mais do que você espera receber. Se isso é verdade, que os meninos sempre dão esse conselho para vocês, no estágio, na liga, na monitoria, que você sempre tem que ali doar um pouquinho mais sem exigir nada em troca e sem esperar nada em troca, porque a vida ela só flui assim. O casamento é verdade, isso aí 100 vezes. Ele só vai fluir, só vai ser para sempre, se você se doar muito mais do que você espera receber. Tem uma pessoa que eu sigo que fala muito sobre essa questão de amor, né? E essa questão as pessoas confundem amor com paixão, né? As pessoas só acham que amam alguém enquanto estão apaixonadas. E tem uma pessoa que fala que o amor é uma escolha, né? Que você escolhe amar. Que a partir do momento que você decide, e eu concordo muito com isso, né? A partir do momento que eu decidi que eu amo essa cachorra, que eu não preciso sentir isso. Essa cachorra. Ai, Deus, realmente sou eu. É melhor mostrar. Dá um close da cachorra aí, pelo amor de Deus. Eu não sabia que ele chamava ela carinhosamente assim, minha cachorra. Aí vai procurar um carro de... Aí depois... Vamos falar. Sejam bem-vindos, galera, a mais um Sétimo Cast, o podcast do sétimo ano, um podcast que é baseado em vivências. E as fontes são as vozes da nossa cabeça. Hoje a gente vai falar sobre o que, Lucas? A gente vai falar sobre as dinâmicas dos casais. A última vez que Pra quem não sabe, a gente já fez uma tentativa na terceira temporada de gravar com elas. E esse episódio foi censurado por Natália. Brincadeira, por todos nós aqui. Você vê que a coisa já tá... Pô, mas ali Já a gente já começou todo mundo cheio de dedo, né? Não deu nem tempo pra brincadeira. O tema daquele rolar. podcast já era treta, Era lavagem de roupa suja. Já começou assim. E foi censurado. Foi mal escolhido. Quem escolheu esse tema? E tanto que teve uma temporada que elas nem quiseram, não teve confusão. A quarta temporada então, elas não quiseram participar. Na primeira temporada, a gente conseguiu gravar. Eu acho que porque Larissa Confusenta não estava presente, aí a gente conseguiu gravar. Aí a segunda teve uma briga, a terceira não teve porque elas estavam traumatizadas, agora finalmente vai ter, né? Vai ter um podcast com as catedráticas. E a gente quer entender aqui como é que funciona cada um. E em que aspecto funciona cada casal? Funciona assim, como é que vocês dividem os trabalhos, quem é que cuida de chopp, quem é que leva chopp para passear, quem é que cuida de hall, quem é que pega hall na escola... Como é que são divididas as tarefas, quem faz o que em casa. Se foram feitos acordos ou não, se isso foi uma história natural de sendo feito. Quantas brigas até chegar no consenso. ou se vai chegar ou não um dia, né? Enfim, e a gente tem o casal decano. Pra quem não sabe, perguntaram hoje se decano era de 10 anos, mas pode ser também. Mas é o casal mais antigo daqui, que eu vou passar a bola pra Davi. Não que ele seja o mais velho, apesar de estar com aquele cabelo branco ali. E a cara acabada. Mais experiente, com certeza. Uma mistura de William Bonner com Bruno Perini. Olha, a Larissa tá rindo, viu? Como você vai ver. Então, a gente tem 15 anos quase juntos. Em menos de um mês, a gente vai completar 15 anos juntos. Que eu te aturo. Que me atura. A dinâmica do casal, eu vou até começar falando o seguinte. Ela não é a mesma desde sempre e ela não é imutável, né? Então, em 15 anos, a gente já teve uma série de dinâmicas diferentes. Da época que a gente ficava escondido da família, da época que a gente ficava... Porque a gente tem um parentesco distante, a gente ficava escondido da família no início. E ficando depois, todo mundo sabendo, namorando, noivos... casados, sem filhos, casados com filhos, a dinâmica vai mudando, vai se adaptando ao momento de vida de cada um. Você quer começar falando algo a respeito aí dessa dinâmica? Que não tivemos acordos, foi tudo acontecendo muito naturalmente, com as necessidades do momento, não foi? Mas que... Os acordos muitas vezes não são assim, vamos agora fazer um acordo, né? Naturalmente, como você falou, as coisas às vezes vão se encaixando e quando você menos espera, cada um já percebe qual é um pouco da função de cada um, o que é que um espera do outro. Não tem que ser algo preto no branco, assim, aqui o nosso acordo é esse. Essa é a parte romântica da história. Depende. Às vezes acontece. Tem momentos que você tem que fazer um acordo mais, entre aspas, formal, escrito, não escrito, de conversado, apalavrado ali, olha,
essa é a sua função, essa é a minha, vamos combinar dessa forma, assim você consegue, assim eu não consigo. E tem vezes que é na confusão. No meio da confusão, no meio da gritaria. E às vezes Tiro, nem porrada na e bula, confusão nem na você confusão. consegue chegar. Existem coisas que nem na confusão a gente conseguiu chegar. Mas, entre troncos e barrancos, estamos aqui, né? Fala um pouquinho, Davi, assim, de como é que era, assim, você estava na faculdade de medicina, ela não fazia medicina. Fala um pouquinho dessa época, acho que a galera vai querer se identificar um pouco. Você quer falar, amor? Amor. Fala você. Não, então. O pessoal já ouve muito. Essa porque, assim, dinâmica o pessoal de já quem ouve fala muito não a tá gente muito falando nos podcasts. estabelecida. Então, assim, eu quero que vocês falem mais do que a gente no podcast. Então, não, assim, na época da faculdade, porque assim, você não sabe, né, se você vai realmente ficar com a pessoa ou não, o quanto tá de entrega de cada um, enfim. Era meio complicado, porque eu não conhecia as pessoas da faculdade, eu só ouvia histórias, conhecia algumas namoradas de fulano, de cicrano, e E sempre... você era ciumenta, Larissa? Não, nunca fui. É mentira. Sempre fui. Não, E pra tem quem outro problema também. Davi dedicava muito tempo, sim, todas as atividades da vida de Davi. Davi dedicou muito tempo à medicina, né? Sim. Na Pra quem não sabe, assim, graduação, Lari- Davi já era muito atribulado. Como era isso aí? Você brigava Lari com não ele? é da área médica, né? Porque Não era. pode ter gente que está conhecendo agora. Não, Lari, era de saúde. ela é... Quando a gente começou a namorar, no semestre que a gente começou a namorar, eu tava começando a faculdade, Lari tava se formando em História. E aí, algum tempo depois que Lari veio a fazer fisioterapia. Mas Foi. então, assim, Lari não é da área médica. E eu da área médica, faculdade pesada, muito atribulada e tal. Enfim. Muita E atividade Davi sempre foi, extracurricular, né? Davi sempre foi muito dedicado, né? Essa questão de estudo, de bebida, é sempre. Dedicado a Entendeu? bebida. Dedicadíssimo, é São João. Um reggae dali. Um reggae aqui, um reggae ali, lá M. Parênteses, Então- reggae aqui na Bahia é festa, viu, galera? Não é? Lá M. E lá era a Liga de Trauma, onde Tinham começou, festas que a galera às vezes passava um pouco do limite. Sempre. E onde a amizade surgiu aqui, né? Eu, Sim. você, Davi, Danilo, principalmente que era da Liga. Então ele sempre foi muito dedicado, né? Todas essas coisas, assim. Então, às vezes, era muito complicado. Principalmente pela idade que você era mais novo, né? Eu sou um ano mais velha que Davi. Achei mentiroso. Davi tinha 20, eu tinha 21. Mas a gente brigava muito nessa época. Era muito, né? Tinha a mais gente era muito discussões, acho que imaturo, tinha. eu acho. A gente, tanto ele quanto eu era muito ciumenta, eu era muito imatura e você também. Não podia Com perder certeza. nada, achava que Que tinha ia que estar morrer em se tudo, que ia perder. morrer, aquele Tinha que aproveitar carnaval, tudo, entendeu? que não podia deixar de fazer nada. Cada momento era a última vez que ia fazer alguma coisa, que ia ter oportunidade de alguma coisa. Isso era realmente motivo de muita... A Muita gente E Isso chegou lá a não queria se não, aproximar também, né? Não queria conhecer. Eu lembro que nem de mim ela eu não gostava. gostava nem de Natália, É. né? Essa história até é engraçada. O dia que eu apresentei Foi. lá e A gente tava no Nath Boêmia, vice-versa, finado Boêmia. Não, e a gente tinha combinado que assim, eu ia sair com o pessoal Era da o Vale faculdade, da Liga, e inclusive Nath era uma das pessoas da Liga, era minha amiga. E Lari ia sair com o pessoal amigo dela. E a gente falou, tá bom, você sai pra um lugar, sai pra outro, tudo bem, beleza. Só que a gente esqueceu de combinar pra onde cada um ia, pra não ir pro mesmo lugar. E a gente foi pro meio. Acabou indo pro mesmo lugar. E aí Lari nessa época tava com ciúme, o pessoal da faculdade, não sei o que. Eu falei, amor, Natália, que você tá com ciúme, é minha amiga, etc e tal. Vem cá, eu vou lhe apresentar. Ela foi com a cara fechada, não queria conhecer. Não, tal, aí, né? aí Acho que nem ele falou, pegou né? Nath, assim, acho que Nath nem lembra, que eu já perguntei a ela. Aí ele fez, Mô, posso te apresentar a Nath? Eu, não. Olha o nível. Aí Nath tava meio altinha, assim, Nath Eu já ria, devia estar assim, depois ela nem lembrava. Então, Véi, barraqueira não é só na caixinha, não. Então era uma Mas coisa... teve uma vez que eu estava sóbria, na fila de um acarajé, lá no Rio Vermelho, que você não foi nada simpática. Foi? Ó, tá. Esse eu já não lembro. Aí né? eu lembro. Ah, pois é. Enfim. E aí tivemos problema nessa noite que a gente não... Para aqueles que não, assim, que tem companheiros ou companheiras que não são da área médica, eu acho que eu deixar uma sugestão, uma dica, enfim, algo que retrospectivamente Recente, né? eu vejo que é importante você fazer de tudo para tentar integrar o máximo. Assim, Inserir, quem né? é da área médica, a gente sabe, é um defeito nosso, digo um defeito, mas a gente vive muito ali dentro da área médica e o tempo todo e conversa muito isso, e os amigos naturalmente são muitos, ou a maioria, ou quase todos, ou todos da área médica, e o seu parceiro, ele vai se sentir deslocado. Aí ele vai ter ciúme, aí ele vai achar que você prioriza lá, aí vai ter ciúme de amigo, de amiga, etc. Então, tente ao máximo integrar, porque é a única forma de fazer dar certo. Começar a ter amigos em comum, começar assim, mostrar que a pessoa
faz parte daquele ambiente também, que, enfim, não é uma ameaça, enfim. É uma situação difícil, né, para quem é de fora da área. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Natália e para a Laila, se a escolha da especialidade de vocês, porque o público, a maioria de estudantes de medicina, né, vocês levarem em conta a dinâmica do casal, né? Sim, com A certeza. dinâmica do casal. Então começa aí, Laila, falando assim, o que você esperava para sua vida, né? Como é que você queria levar a vida com o JP no futuro? Lá o JP namorava desde o começo da faculdade do... E você Fala aí, sempre Léo. queria anestésio, né? Também. Fala aí sempre. No meu 4º ano e no segundo ano Eu dela. era segundo ano. A gente se conheceu na monitoria. Isso é uma das vantagens da monitoria ainda. A pessoa certa pode estar lá. Mas nem foi logo depois, né, amor? Foi depois. porque na época você namorava, eu esperei terminar. Você vê que o Jota mudou até o tom pra falar, né? O negócio meio motivos, galã, mas assim. é verdade, um dos motivos da Era monitoria nesse que eu tom que ele fazia. falava na monitoria. Um dos motivos que eu fazia a monitoria era ter contato com as calouras. É verdade, na época eu era imaturo. Não que fosse mudar muito hoje. Mas não. era funcionário. Eu não estava preocupado com o currículo para a prova de residência no segundo ano de faculdade, não tinha um 7º ano para me orientar. Eu via na monitoria uma oportunidade de estar numa posição de professor para uma série de calouras. Não tinha Instagram naquela época, não tinha Inclusive, Tinder. Não tinha, né? Monitoria de fisiologia era mais Vale a importante que a anatomia. coisa As assim, duas são o agora mesmo você já sabe, semestre, né? são iguais. Você vê então que Nesse olha, quesito é igual. sempre faça o certo, independente da sua intenção. Sempre utilize os meios bons, as finalidades boas, Exato. depois você ajusta Tanto a que, intenção. se ele fosse um monitor ruim, acho que lá ela não ia curtir muito ele, não, né? Exato. Sim, então a gente se conheceu, isso, eu era segundo ano e ele era 4º ano. Isso. Mas eu queria fazer cirurgia, na época eu queria fazer cirurgia plástica. Só que, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu não queria a vida de cirurgião pra mim, né? Não iria aguentar uma residência de cirurgia geral. E depois que o relacionamento ficou mais sério, que a gente viu que ia casar e tudo mais, eu optei por anestésio justamente porque eu iria ter um controle maior do meu tempo, né? Era uma possibilidade de eu ter um controle maior do tempo, coisa que cirurgião não tem. Então, como a vida dele já ia ser mais atarefada, os horários mais menos regrados, né? Mais irregulares, eu optei também, né? Não foi só isso, obviamente, mas um dos motivos, com certeza, eu levei em consideração isso. Isso na é uma hora das de escolher coisas anestésio. que não necessariamente podia ser lá ela decidindo, mas pro Jota poderia se adequar. Acho que isso é muito importante que o casal tenha isso muito bem estabelecido, né? E a gente vê muitas vezes na caixinha a galera meio que querendo casar, mas para ter vidas separadas, né? E às vezes disputando sem perceber que está disputando. Sem perceber que está disputando. Porque assim, eu gosto muito da alusão a um time, né? Um time de futebol, digamos assim. Não adianta você ter 2 Ronaldos, né? 2 Neymar no time. Se você não tiver um goleiro no time e tiver Neymar, não tem como. Cada um precisa ter as coisas, não 100% bem estabelecidas, mas tem que otimizar o que cada um tem de melhor, né? E tem um casal de amigo nosso que a dinâmica é completamente ao contrário, que é muito amigo de Jota, que é assim, né? A esposa é gineco-obstetra e o marido é clínico hemato. E funciona um pouco diferente. Ela tem uma vida mais atribulada, que ela trabalha mais em vários hospitais e ela tem menos tempo. E ele tem uma vida que ele tá mais em casa, ele consegue organizar, cuidar do cachorro, cuidar da casa um pouco. E aí a dinâmica se inverte aí. O que eu fiz a pergunta diretamente para a Natália e para a Laila e Natália vai responder aqui daqui a pouco, é porque em muitos casais o filho vai ser um momento muito importante da vida. E querendo ou não, isso você não pode negar, a mulher vai ser mais presente na vida do filho. O filho vai depender mais dela, vai tomar mais tempo dela, mesmo que você mais que você fale, não, as atividades vão ser divididas iguais. Não vão ser divididas iguais. Não vão ser divididas iguais, né? Isso é uma ilusão. Não. Sempre vai exigir mais da mulher, né? Por mais que o homem tente ser presente, ser o melhor pai do mundo, esteja lá, vai 20%, 30% do que é exigido para uma mulher. Então, isso eu estou falando, né? Para os casais que estão nos ouvindo levarem isso em conta na hora de tomar decisões importantes como essa, né? E conversar sobre isso, né? Porque tem gente que vai levando. E uma coisa que eu vejo muito nas caixinhas é que é essa competição que muitas vezes é até velada ou inconsciente, mas que vocês trazem
muito também de que o marido ganha tanto, eu também tenho que ganhar ali compatível, ou que o marido tá investindo tanto na carreira e você não pode ficar para trás, e vice-versa, né? Danilo falou de um casal aqui da nossa convivência que a mulher tem horários mais desregrados, tem uma carga horária maior e o homem mais flexível. Eu tenho uma amiga também que ela é coloprocto, o marido dela trabalha em horário comercial e home office. E aí, isso aí que o Danilo falou, vai se inverter e pode se inverter, realmente, né? Tem coisas que ali no início enquanto a criança é bebê, no início, na primeira infância, são mais antifisiológicas, digamos assim, né? Mais antinaturais. Mas isso aí se consegue se arrumar, mas tudo precisa ser conversado. E jogado como um time, né? Como o Lucas fala. Isso, exatamente, jogado como um time. E não ficar se eu acordo à noite, você também tem que acordar à noite. Se eu dei 2 mamadeiras hoje, você tem que dar 2 mamadeiras, entendeu? São coisas. Você tem que ganhar Se eu ganho X, você tem que ganhar X também. Ou então, se eu quero comprar uma coisa, eu tenho que ganhar aquele dinheiro para poder comprar aquela coisa, né? E gastar proporcional. Eu também acho que isso essa é a visão que Natália tem, eu e Natália temos assim. Se eu estiver ganhando X e Natália estiver ganhando 3X, não quer dizer que eu possa ganhar. Só pode gastar X. Eu só posso gastar X e ela 3X, né? Ou vice-versa. É um casal. Se ela precisa gastar mais, ela vai gastar mais. Se eu preciso gastar mais, eu vou gastar mais. A gente sempre que vai comprar uma coisa importante que seja cara, a gente conversa entre si, mas a maioria dos gastos a gente gasta, é o dinheiro dos dois e a gente resolve. Tem que estar alinhado com um plano do casal, né? Isso. Não tem que ser igual ao meu, é isso que eu tô falando. Isso. Cada um aqui deve ter um plano diferente, mas tem que ser conversado no casal e cada um tem uma dinâmica. Né? Inclusive, essa escolha de especialidade, também a gente levou em consideração o fato de que anestésio, tem algumas especialidades que você já sai ganhando relativamente bem. E esse casamento anestésio e cirurgia é muito bom, porque esse cirurgião demora um pouco até se estabelecer e tá ganhando relativamente bem. É uma coisa mais incerta, né, Laila? Assim, exatamente. você que tem uma previsibilidade, mas a gente falou Tem uma de previsibilidade não é maior. mais alto, né? Exatamente. Então, isso foi importante no nosso caso para o início da nossa vida, para nossa mudança de São Paulo para Salvador. Então, uma coisa mais garantida, que é o meu retorno financeiro, nesse início foi importante também pra gente. Então, isso foi outra coisa que pesou. A gente Deu um exemplo concreto aí, né? Na volta gente, agora de Jota, a gente combinou, lá ela queria voltar. Amor, eu quero voltar. A gente tinha planejado voltar no final do ano de 2020 e 2020. 2021. Não, amor. A gente planejou voltar no final de 2021, em janeiro ela deu na telha que queria... Não, eu ia terminar a preceptoria no início de 2021. Tá. Né, em fevereiro. E a gente ia voltar em novembro, que era quando era a casamento data já do ficar. casamento. Tá. A ideia era voltar pra casar e ficar ficar. aqui na sequência. Aí em janeiro, ela falou assim, não, quero voltar. Eu falei, não, calma, não é assim. A gente não vai voltar. Hoje você tá aqui bem empregada e tal. Eu tenho também minhas coisas, minhas fontes de renda. A gente não pode largar tudo e voltar para tentar construir a vida lá do zero. A gente tem contas do casamento para pagar, a gente tinha contas a pagar. Né? E aí eu falei, vamos tentando, quem conseguir se inserir primeiro e tiver já uma rentabilidade boa, aí a gente volta. Aí ela conseguiu entrar num grupo de anestesia e ela falou, ó, vou entrar e tal, já tá meio que certo, não sei o que, fez entrevista, etc. E aí pronto, eu falei, beleza, agora vamos voltar. E aí eu voltei sem nada. Eu fui me movimentando e tal, mas quando eu pisei o pé em Salvador, eu não tinha nada. Tinha um outro plantão assim que eu consegui pegar a distância para assumir quando eu chegasse, mas nada concreto, zero. Eu tava me garantindo 100% no que ela ia ganhar. E as coisas surgiram rápido para você, né? E aí acabou surgindo eu bem rápido. foge um pouquinho do tema, mas como é uma coisa que é bem recorrente aqui, é uma coisa que a gente sempre fala assim, ó, nessa volta, que me preocupa muito, eu vejo isso na caixinha direta, assim. Vocês foram para São Paulo, eu até pensei para São Paulo, mas eu tenho medo da minha volta. A volta, ela é assustadora, porque você não consegue enxergar os meios que você vai se inserir. Mas uma vez que você volta,
as oportunidades surgem. E outra coisa, como eu não precisava sair correndo atrás de plantão qualquer de cirurgião, de UTI, Se de submeter a qualquer qualquer coisa que não fosse interessante. fosse interessante, exatamente. Como eu não precisava disso, porque lá ela estava bem, a gente já tinha Segurava as combinado pontas. isso, segurava, dava para pagar as contas com que ela ganhava. Eu fiquei, sei lá, 2, 3 semanas sem nada, pegando um plantão por semana e acompanhando visita no hospital, que eu vinha trabalhar depois, mas ia acompanhar a visita de graça ali para me expor, etc. Eu tive tempo de fazer isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso, porque isso tinha sido um combinado. E aí as coisas foram... Com a gente foi Com a assim. gente foi assim também, foi exatamente dessa forma. A gente mudou num timing que eu conseguiria segurar as pontas para Danilo pegar um pouco de fôlego e começar da forma com que ele queria começar. E, assim, respondendo a pergunta de Danilo com relação à especialidade, eu acho que para o nosso relacionamento, essa foi a primeira vez que a gente teve que sentar e jogar como um time, né? E estabelecer mais ou menos como que era, primeiro, que a gente queria realmente alguma coisa para o futuro, em conjunto, e como que seria esse modelo de família que a gente iria construir. Então, foi a primeira vez que a gente sentou e falou, vem cá, eu quero Nesse ser momento de cirurgiã, você eu tomar, quero ser neurocirurgiã. tomar a decisão da especialidade. Da especialidade. A gente estava até E pensar comentando como isso. casal, né? E pensar como casal, e como família, né? Não só como casal, mas assim, como um casal que entende que, Logo, que logo. haveriam filhos, exatamente. Que no futuro teria mais gente. E aí, ele sempre quis fazer neurocirurgia desde o começo. E eu não tinha nada que eu me apaixonasse na faculdade. Mas também não era uma coisa que eu entrasse em crise, não era uma coisa que me trazia uma crise, porque eu entendia que era um trabalho, né? Que eu teria que sair dali com a especialidade que eu fizesse bem, que eu conseguisse lidar com os defeitos e que me trariam um sustento. Minha mãe é anestesista e eu sempre acompanhei ela. Eu gostava do tipo de trabalho e ia fazer anestésio. Diferente da visão que lá ela tinha, né, que traria mais autonomia para ela, o modelo de trabalho que eu conhecia daqui de Salvador, pela experiência de minha mãe, era um modelo bem engessado. Hoje ainda dá para você ter um pouco mais de autonomia, né? A gente estava até conversando mais cedo sobre isso. Mas naquela época era uma coisa completamente engessada, com cargas horárias altas, com muito plantão noturno e que, juntando com um neurocirurgião, que teria também uma carga horária alta e imprevisível, né? Que eu acho que a grande questão do cirurgião, principalmente das especialidades que tratam com urgência, é a imprevisibilidade. Muito mais até do que a carga horária. Porque no momento que você consegue ter um ticket alto dos seus procedimentos, você até trabalha menos. Né? Você consegue até agregar um pouco de valor ao seu serviço e trabalhar menos, mas ele é completamente imprevisível, principalmente quando você está com um ticket mais alto. Você tem que ser mais disponível para o seu trabalho, né? A tendência é que você se torne mais disponível para o seu trabalho e menos disponível para a sua família. Então, eu teria que ser essa pessoa disponível para a minha família, entendeu? Nesse caso, fui eu, mas entenda, na sua família, pode ser o homem que tenha mais essa flexibilidade, se você tem realmente uma especialidade que você já escolheu, que você já definiu e que vai exigir isso aí. O principal aí, Nath, assim, é a pessoa levar isso em consideração para escolher a especialidade, né? Porque muitas vezes as pessoas escolhem a especialidade só pensando, eu gosto de neurociências e gosto de cirurgia. Então, eu vou fazer neurocirurgia. As palavras. Aí, isso é porque a pessoa foi ensinada. E aí, ela não entende o pacote que vem com aquilo. E aí, eu vejo pessoas muitas vezes desconectadas da realidade. Porque a mulher fala que ela quer ser mãe com 30 anos, ter 5 filhos, ter neurocirurgiã e ganhar muito dinheiro no começo da carreira e trabalhar em área comercial. Aí começa essas coisas. Aí vem mandar a caixinha. É possível conciliar neurocirurgia com maternidade? Obviamente é. Né? Estima-se que precisa de 4 pessoas para criar um bebê. Você vai sair do jogo logo, né? Ou então você vai ficar muito afastada do seu mercado de trabalho, da sua equipe, vai deixar paciente na mão, família na mão.
vai ser às custas de você não angariar tanto paciente, ou vai deixar seus sócios, suas equipes na mão. Aí você vai precisar sair do jogo logo. Quem são essas outras 3 pessoas para criar o seu bebê? Né? Pode ser o seu marido, pode ser a avó, pode ser uma ajuda paga, entendeu? É óbvio que é possível Gostei desse conciliar. nome aí, ajuda paga, viu? Gostei desse nome aí, eu gostei. Bonito. Tem um negócio interessante. Desculpa. E aí, desconcentrei. Das Ajuda 4 paga. pessoas, ajuda Parou na paga. ajuda paga. Então é possível conciliar. Claro que é possível conciliar, mas tem que dizer como que é possível Como que é conciliar. possível? E essa maternidade é a maternidade que você quer ter? É isso, talvez a pessoa que fez essa pergunta, se é possível conciliar, ela não saiba que, assim, vai ser Que é às possível, custas óbvio. disso. Agora é às custas de uma O mãe preço, ausente. o preço a é uma pagar mãe é isso. ausente. Não vai, se a mãe dela era, antigamente, as mulheres trabalhavam ausente ou menos relativamente e tal. ausente, né? Menos presente. Menos você não vai presente. ver todos Exato. os partos de desenvolvimento do seu filho. Você vai perder Você não etapas vai de amamentar desenvolvimento. seu filho Exato. até 1 ano, 2 anos. Eu estava vendo num livro, né, que eu estava lendo sobre até um livro de neurocirurgia, mas depois eu descobri que é um conceito bem estabelecido no mercado médico americano, que é o conceito dos 3 As para o sucesso do médico americano. Depois eu quero até discorrer isso no 7º ano de uma forma mais profundamente, né? Mas quais são esses 3 A, né? O primeiro A é de, não sei pronunciar isso em inglês direito, mas é de availability, que é tipo disponibilidade. Quanto você está disponível? O segundo A é de amability, que eu acho que é tipo soft skills, né? E o terceiro A é de ability, que é a sua habilidade. E eles vêm necessariamente nessa ordem. Necessariamente nessa ordem. Então, teoricamente, a teoria é o seguinte: para você ser um cirurgião de sucesso, um cirurgião vascular de sucesso, um neurocirurgião de sucesso, a primeira coisa é você estar disponível. Então, o cara, um hepatologista, né, que o paciente dele está com um câncer e aí teve uma metástase para a coluna, se ele ligar para você e não encontrar um médico que está disponível a sair de casa para ver o paciente dele na hora que eu preciso, responder a interconsulta nesse momento, o cara que vai estar ali para resolver o problema, ele não vai chamar mais depois. Então, isso é meio que o sucesso na medicina americana de referência a um paciente. O segundo é o soft skills. Se você não se dá bem com aquele cara, ele para de referenciar o paciente de você. O terceiro ponto, que também é importante, mas é o terceiro na regra, seria a sua habilidade, o quanto você é bom de resolver aquele problema. E eu estou falando isso porque o primeiro é quanto você está disponível, né? Então, o cirurgião tem esse peso, né? Ele tem que estar disponível para resolver os problemas. O médico assistente tem esse peso, É. né? Então, o oncologista tem esse peso, o endocrinologista tem esse peso também. Só que a minha disponibilidade é o paciente me mandar mensagem às 6 horas da manhã e dizer que está com a glicemia de 153, o que é que eu faço? Entendeu? Isso aí eu posso fazer dando mama para Tereza, isso aqui eu posso fazer cozinhando, isso aqui eu posso fazer dirigindo rapidinho quando o sinal ficar vermelho, né? Obviamente. Entendeu? E o oncologista não, ele vai precisar ir lá, né? O cardiologista não, o que tiver de sobreaviso, ou aquele que é a depender de como o serviço se organize, que a pessoa vive sempre de sobreaviso para os pacientes, principalmente particulares, ele vai precisar se deslocar. Então, é preciso, quando você está se relacionando com uma pessoa que você tem a intenção de casar, de formar uma família, que os dois estejam muito cientes de como que a especialidade, como que a profissão vai influenciar na dinâmica do casal lá na frente. Porque essas decisões, elas não é que são irreversíveis, mas dá muito trabalho depois você voltar atrás, você fazer uma transição de carreira. Ou se a pessoa não tiver muita clareza e muita maturidade, vai botar a culpa no outro. Né? Vai ficar naquela picuinha de que tem que dividir 2 mais 2, né? Que tem que fazer exatamente o mesmo trabalho, porque a minha especialidade ela é tão demandante quanto a sua, então não é justo que eu fique em casa mais do que você. Entendeu? E isso, assim, o importante de ser isso conversado e dialogado e um ponto pacífico no relacionamento também, porque assim, se isso vira um sentimento de ressentimento, né? De você sentir que eu não cheguei onde eu queria chegar por sua culpa, priorizamos a sua carreira e não a minha, isso virar um ressentimento, o peso disso para
a chance de uma relação não ter sucesso é muito alta. É muito alto. Isso corrói você enquanto Com pessoa, corrói um relacionamento, destrói mesmo aos poucos ao longo do tempo. É um dos piores sentimentos, essa coisa do ressentimento. Deixar claros os desejos, né? Sim, Então- encontrar um ponto em comum, um acordo em comum. E pode ser que não exista um ponto em comum. Pode ser que nesse diálogo você descubra que as suas aspirações são incompatíveis com as aspirações do outro, e tudo Isso, bem. Interrompe o relacionamento. O namoro foi feito para acabar. Que isso como- chegou como a nesse gente diz, momento, né? Namoro foi feito para antes, né? acabar. Acaba, cada um segue sua vida, segue seu caminho, encontra alguém que vai se encaixar nos seus planos e você nos dele, e tudo bem, mas isso deve ser conversado, né? E quanto antes, claro, né? Comecei a namorar hoje, amanhã a gente vai conversar isso, não. Existe um momento, existe uma construção, mas não deixe para ter certos tipos de conversa quando você já está casado com filho, né? Não é, você tem que ter conversado isso antes, sentido isso antes, né? E também tem a questão da fase, né? Porque a gente recebe muitas perguntas de pessoas que estão na faculdade e começam a reclamar de disponibilidade, de tudo isso. Mas a faculdade é uma fase que vai acabar, então muitas vezes eles ficam ali questionando que o parceiro tem que estar mais presente, isso e aquilo, durante um período que é uma fase. Uhum. Às vezes talvez vai melhorar depois, dependendo da escolha, às vezes vai piorar depois. Então acho que quando a gente recebe as perguntas da faculdade é uma fase de teste ali, né? Acho que a pessoa começa a ver se ela quer um parceiro mais disponível, menos disponível, se ela aguenta aquilo por uma fase ou se ela vai querer aquilo pro resto da vida. Exatamente. Muita caixinha que vocês perguntam é assim, dá para conciliar residência de cirurgia geral com casamento? Dá para conciliar residência de oftalmologia com casamento, com filho? Residência dá para conciliar com tudo. Vocês só precisam ter paciência, ter um mínimo de organização, porque aquilo ali vai durar no máximo 5 anos. Em 5 anos, todo mundo aguenta tudo. Pra mim, Entendeu? Nath, assim, essa questão de conciliar vem de uma... Quando as pessoas perguntam, eu vou conseguir casar durante a faculdade, eu vou conseguir ter um casamento durante a residência, isso vem de uma coisa que eu acho que as pessoas elas não entendem o que é o casamento. Porque quando você casa com a pessoa e você tá querendo casar com ela, a residência de neurocirurgia que Davi fez, não foi para Davi virar neurocirurgião, foi para o casal, os dois, ter um cirurgião jogando naquele time daquele casal, né? Então tem que enxergar, eu falava muito isso pra Laura, que quando eu ia começar o projeto de 7º ano, que não era eu que estava fazendo isso, que era nós, entendeu? Então quando essa pessoa que está casando, ele tá, eu vou ter que pagar um preço aqui, que é de 5 anos de neurocirurgia, só que vai ser eu, porque eu sou um do casal que vou estar representando fazendo isso aqui. Então, você tem que fazer a residência junto com ele, né? Você tem que pagar o preço da residência junto com ele. Então, velho, se o cara tá lá se fudendo durante 72 horas preso no hospital, você não pode simplesmente, tudo bem, se uma vez ou mais assim, você vai estar na balada curtindo enquanto ele tá... Como é que você tá ajudando ele para fazer isso dessa forma, né? Porque você tem que fazer aquilo junto com ele. Você tem que, quando ele chegar em casa, se ele se fuder durante aquelas 72 horas ali pelo casal, não é justo, muitas vezes, que em casa ele tenha que fazer as mesmas atividades domésticas que você está fazendo. Porque não é igual, né? Ele não tá fazendo neurocirurgia para ele, eu não tô fazendo minha residência para mim, eu não tô fazendo o 7º ano para mim. Então, as pessoas, elas têm que, quando elas fazem essa pergunta, eu acho que elas não conseguiram enxergar ainda o que é o sentido do casamento, que é justamente o que eu tô fazendo aqui agora não é para mim, é para nós dois. Perguntaram esses dias na caixinha, né? Como é que vocês remuneram a catedráticas, né? Elas ganham por caixinha, Equity, tem salário, não sei o que. Tá. Tá tudo junto. A gente foi natural, né? A gente ganha pela felicidade dele. Não, isso é para o caso. Ninguém casa, pessoal, pensando em separar. Ninguém casa pensando em separar. A gente casa porque a gente vai ficar junto para sempre. Mas tem pessoas que casam com atitudes que muito provavelmente vão levar à separação, que é justamente isso que você tá falando. E que é não enxergar aquilo como dos dois. Então vocês têm que enxergar o que cada um tá fazendo como para os dois, né? Então a faculdade, vamos lá, respondendo assim, a faculdade, você acha que é o melhor para o casal ele terminar a faculdade de medicina? Isso vai ser bom para vocês dois? Cara, então, por que você não vai ajudar ele a fazer isso? Você acha que a residência de neurocirurgia é bom para o casal? Tá alinhado com o que vocês dois conversaram ou não? Então por que vocês não vão fazer isso? Tem uma assim, tipo, namoro há 6 anos, quero casar.
Antes ou depois? Antes ou depois da residência? Tanto faz, cara. Tanto faz. Portanto, que Chegou vocês consigam agora. se sustentar. Se né? sustentar. Exato. É, Eu acho que é o pré-requisito básico é você se sustentar. Se o E casal Depende tiver- do que é casar pra essa pessoa, né? Exatamente isso. E quando eu e o Lara a gente começou, a gente tinha uma diferença de idade grande. Não só de. Não só. E agora Igual, né? diminuiu, né? A idade Alguém parou no tempo. Então, assim, tem uma diferença de idade grande, diferença cultural muito grande e de realidade, digamos assim, de criação muito grande. Então, a gente teve que ter acordos muito bem estabelecidos, assim, né? E a gente, Fala pra isso que eu pedi. Fala como é que foi sua visão, Lara. Do A gente início, é- você de fora da medicina também. a gente é bem engraçado, porque somos os únicos daqui que a gente escolheu separado a nossa vida, né? E depois É. a gente se juntou. A gente escolheu as nossas profissões separadas, como Sim. a gente ia trabalhar separados. E aí a gente se juntou Sim, quando estava tudo começando a acontecer. isso. E a gente se conheceu justamente quando eu estava formando a nutrição e o Lu começando a trabalhar com nutrição. E o Lucas terminando a residência e começando a trabalhar na área dele, né? Então a gente começou a construir esse projeto de vida profissional juntos, independente ali da diferença de idade, eu digo assim. Então isso foi bom. Eu acho que a gente conseguiu alinhar bem o nosso projeto de vida profissional. Sim. Por exemplo, o Lucas ia eu lembro direitinho, o ano que ele falou que... O ano que a gente se conheceu, ele falou, esse vai ser o pior ano da minha vida. Que era o último ano de residência. Então, eu preciso que você me ajude. Né? A gente tá junto nisso, depois que a gente já tinha começado a namorar, tudo, a gente tá junto nisso e eu preciso que você me Ela já ajude morava nisso. comigo nesse momento. É, Quando ela decidiu morar lá, eu falei assim, ó, você vai vir Ela morar... chegou de mala com ele. Não, assim, literalmente. quando ela foi morar comigo, eu falei assim, ó, não que a radiologia seja pesada, mas eu ia estar no ano que eu ia estar fazendo o fellow, ia estar na preceptoria, e a grande questão é que quando você está no fellow, na preceptoria, é quando começam a surgir as oportunidades de trabalho. Você tem que abraçar, né? E nesse momento você vai ter que abraçar e vai surgir sempre o pior. Então imagine, ela ia começar a morar comigo, eu ia trabalhar praticamente todos os finais de semana, possivelmente ia trabalhar Natal e Ano Novo, porque muitas vezes na escala, quando você entra, vão surgir esses plantões. E essa é uma das vantagens, assim, que eu já tinha passado por vários relacionamentos, então muitas das coisas que Davi possivelmente não fez, eu já fui preparando ela para não ser uma surpresa, né? Ó, vai ser assim, vai ser de tal e tal forma, para você está tranquila com isso, né? E não era uma imposição, né? É mais trazendo ela para a realidade e para a responsabilidade de que aquilo era para ela. Sim. E aí, essa questão de não ser da medicina, né? A gente recebe muitas perguntas disso, assim. É principalmente a conversa dos dois. Pensem que você é totalmente ignorante sobre aquela área. Então, quando eu conheci o Lucas, eu não sabia quanto tempo durava a faculdade de medicina, quanto tempo ia durar a residência, como que era... Nem que era residência. Nem que era residência. Gente, o que radiologia fazia? Radiologia se fazia, gente. Era praticamente isso. E aí, aconteceu que ele teve que me inserir tudo isso, me explicar tudo isso, né? Devagarinho, a gente foi conversando sobre isso. Quando a gente conseguiu alinhar mesmo, foi quando ele me falou, ó, esse vai ser um ano muito difícil. Em relacionamento à distância não vai dar certo. Uhum. Ou você vem pra cá e a gente continua o nosso relacionamento, mas se você vier pra cá vai ser assim, assim, assim. Ou a gente vai separar, né? E aí foi onde eu decidi me mudar pra São Paulo e a gente começou a morar junto. Não foi um vai separar, porque assim, não fazia foi. sentido, entendeu? Tipo assim, eu já tinha essa noção, tipo, eu tinha 30 anos, 29 anos na época, eu não ia ficar, tipo, de namorico, não tava mais na fase desse não nada contra, assim, tive minha fase, etc. Mas pra mim não fazia sentido ter um relacionamento à distância, né? Não porque eu não gostasse dela, não porque a gente não fosse dar bem, mas porque não era. E tinha a carreira dela. E foi um dos combinados que a gente fez, foi o seguinte, falei, Laura, é o seguinte, graças a Deus, eu como médico hoje, eu tenho um conforto. Só uma observação, porque até aí era assim, né? A Laura largando tudo, mudando pra São Paulo, o Lucas com uma qualidade de vida ferrada, não me oferecendo qualidade de vida nenhuma. Não, qualidade de vida... de relacionamento, né? Tinha que ter algum ponto positivo, né, gente? Eu tinha que ter alguma vantagem nessa história. Não, aí, assim, qual que foi o meu combinado em relação à questão profissional dela? Porque a nutricionista, muitas vezes, os primeiros empregos que surgem foi bem parecido com o relato, tipo, de Laila e de Jota, entendeu? Então, a nutricionista, se ela sair da faculdade precisando, tipo, ganhar dinheiro... Tem que prender, né? Pagar os boletos. Ela tem que, tipo assim, ela vai pegar empregos muito... Ela vai ter que pegar pegar empregos muito ruins, que ganham muito pouco, que não tem possibilidade de crescimento nenhum. Então ela vai ter que ser nutricionista de hospital, que vai ganhar, tipo, sei lá, 2, 3 mil reais por mês, se conseguir alguma coisa, de restaurante, plano de saúde, não vai conseguir fornecer atendimento de qualidade. Então o que é que a gente combinou? Eu falei, ó, Que não era o que eu queria. você não vai se preocupar com a parte financeira, mas
a sua responsabilidade é de conseguir construir. Você vai ter o tempo e a tranquilidade de se planejar para construir a sua carreira privada, né? E a gente foi fazendo as coisas da forma para ela, dentro do papel dela do casal, era primeiro, era me dar a qualidade, apoio, né? o apoio para eu, tipo, não me preocupar com as coisas de casa, que eu ia trabalhar bastante, então ela ia tomar... E ao mesmo tempo, a responsabilidade dela era de tentar construir uma carreira privada, fortalecer a marca dela, estudar marketing, estudar várias outras coisas para ir se posicionando. E isso foi há 2, 3 anos atrás. A gente está começando a colher um pouco desses benefícios da carreira particular dela agora. Mas foram 2, 3 anos de aprendizado dentro do tempo dela, que para mim muitas vezes era muito devagar. Né? Não, mas é verdade. Mas cada pessoa tem o seu tempo, tem a forma de fazer. E se você não está alinhado, se isso não está conversado, então várias vezes ela dizia para mim, ó, calma, eu não sou assim que nem você. Eu preciso de um tempo para assimilar, para fazer, para meditar de tal forma. Então, nosso relacionamento, talvez por eu já ter passado por outros relacionamentos, eu já vim de vários, e eu sabia que assim, que ela era mais nova, estava vindo. Né? Eu já tinha uma maturidade de tentar preparar ela para as dificuldades que ia vir. Então, assim, já sabia onde a gente estava. Tanto que, assim, muitos dos problemas que a gente teve e as coisas que ela não gostava, ela já sabia que ia acontecer, né? Muitas das coisas. E é aquilo, né? Tudo que é concordado e acordado não sai caro, né? E são coisas assim, por exemplo, quando eu me mudei, eu sabia que ele não ia estar disponível no final de semana. Eu sabia que eu não ia poder viajar com ele pro Natal da minha família. Eu sabia que talvez eu ia passar o primeiro Natal longe da minha família. E não foi o que aconteceu, porque a gente conseguiu conciliar super bem. Mas eu sabia as coisas que eu teria que pagar esse preço, né? Isso tudo era muito claro, foi muito explicado. Foi a fase onde a gente mais teve um acordo, que foi a única fase que o acordo que a gente fez, assim, deu certo. Mas teve alguns atritos, assim, né? E assim, por exemplo, acordos. Aí eu vou dar um exemplo, assim, pra quem vai estar fazendo residência fora, você vai encontrar... Eu queria voltar pra minha cidade, por exemplo. Laura não gosta muito de Salvador. Mas eu sendo bem eufemista, né? Ela não gosta muito de Salvador. Só que, quando eu a conheci, isso foi um acordo nosso, né? Que a gente iria para Salvador. Então, é muito importante que, se você tem uma pessoa de fora, vocês pensem nisso. Não deixa para você chegar no dia que acabar a residência de vocês dois, que um mora em Manaus e o outro mora em Floripa. Não deixa para discutir isso. Você pega de surpresa. No momento que você vai fechar. Mas tem gente que não conversa, né, velho? Tem gente que não conversa. Um mora em Manaus, o outro é de Florianópolis. Os dois se conheceram e moraram em São Paulo enquanto estão terminando a residência. Os dois foram para a residência com o objetivo de voltar para sua cidade. Nenhum dos dois quer ficar em São Paulo, mas eles não conversaram para onde que vão. Pra onde que eles vão. E é comum isso, né? E não só isso aí, quer ver outra coisa? Namoro há 5 anos, tá chegando a hora de decidir, mas eu quero ter filho e ele não. Gente, passou 5 anos conversando com a pessoa. O namoro Vocês nunca conversaram sobre isso? Uma coisa que é, tipo... Quando a gente fala que o namoro foi... São coisas que são determinantes. Quando a gente fala que o namoro foi feito pra acabar, é porque é justamente nesse momento que você tem que ir conhecendo as pessoas. E o mais importante no relacionamento é alinhamento de valores, né? É vocês terem os mesmos valores. Então, assim, vou dar um exemplo. Velho, se tem uma pessoa que é de esquerda total e uma pessoa que ela é de direita total, ou eles vão caminhar ao longo do namoro para um meio termo de cada um deles, mas não tem como isso se sustentar no longo prazo, porque vai ser um motivo de discussões. Principalmente se os dois continuarem. Exato, e justamente porque não tem um certo e errado. Quando é uma coisa que você não consegue, não tem lógica explicar isso. Então, isso é o momento de você ponderar se aquela pessoa não é a mesma coisa do filho. Né? Se você tem um filho, quer ter filho, o cara não quer ter filho de jeito nenhum, você vai esperar você ter 35 anos pra você tá na boca da caçapa e você não ter filho e ter aquele ressentimento pro resto da vida? Ou é um bom exemplo assim, Danilo e Nath, eu e Lari. Eu e Lari, a gente tem um perfil um pouco mais de esquerda, Danilo e Nath um pouco mais de direita. Eu e Danilo, nós somos excelentes amigos, sócios e um padrinho do casamento do outro. A gente, mesmo com essas diferenças, somos excelentes amigos. Poderíamos ser um casal com essa diferença de ideologia? Talvez não.
Não impede Muito a amizade. provavelmente E nem a não. amizade dos casais. Mas enquanto um casal com o outro, eu acho que sim. Tem certas coisas que é uma questão de alinhamento, que em algum momento vai gerar muito atrito, se for suficientemente discrepante. Eu acho que- Não tô falando de um isso cara de 100, um cara que não se importa com política. É outra que nem, coisa, é que nem um torcedor do Bahia, torcedor do Vitória. Se for aquele cara doente, velho. é incompatível. É Sério? incompatível. O cara Se for não um casa com a. É, velho, com a porque assim, torcedora do imagine- Bahia, porque ele é Imagine doente um pela sacanear o vitória. outro o tempo inteiro, velho. O resto da vida. Não, é assim. E religião, essas religião coisas, também. essas coisas de filho, por exemplo, eu conheço pessoas que falaram desde o início que não queria ter filho. E aí começou a se relacionar com outra mulher, não, tipo, falou, não vou ter filho, eu não quero filho, não vou ter filho, ponto. E aí começou a se relacionar e o cara queria filho. Velho, ela tá certa de que não vai ter. Você pode até tentar mudar isso, mas tente por 1 ano, 2 anos, se você vê que o negócio não tá Enquanto mudando. estiver namorando ainda. Exato, não tá mudando, não é a pessoa pra você casar. Exatamente. E tudo Porque bem. quando chegar, aí tudo bem, termina o namoro, vai pra outra, arranja outra. E tem não problema pense nenhum. que casamento é aquela coisa assim, não der certo, acaba. Não, isso pra mim, Isso aí. se você já casa com a Esse possibilidade Véi, esse pensamento de... não pode existir. Por quê? Por que que não é? Por que que eu tô falando isso assim? Porque o casamento, ele vai vir momentos difíceis, né? Vão haver momentos críticos que você vai querer pegar a pessoa, jogar na privada, dar uma descarga, certo? E Já quis isso, amor? o que Sério? faz, Já que a gente tem pouco tempo de Quantas casado. vezes por semana você quer isso, Larissa? E o que te prende 3 aquilo por dia. é o seu compromisso de você estar com aquela pessoa. Você optou por estar com aquela pessoa e optou até nos piores momentos mesmo. Então, ninguém te obrigou a casar com ela, né? Ninguém te obrigou a fazer. Agora você escolheu, agora pague o preço, né? Não é que nem uma tatuagem que você fez, não gostei, não é impossível, mas eu vou procurar um laserzinho ali pra dar... Vou cobrir com outra. É. Casamento, a Casamento lógica não do foi feito pra casamento acabar. não é isso. Isso, Você vê, exatamente isso. no final das contas, você manter aquilo é uma estrutura que foi provada pelo tempo de que funciona melhor, né? O Jordan Peterson, ele fala isso, assim, que no final das contas, o casamento ter que ficar casado ali é pelo menos a estabilidade para a criança, né? E isso é visível. Toda pessoa que tem pais separados, isso desestabiliza muito a criação do filho. Então, se você pegar casais que ficaram ao longo da vida, que permaneceram juntos, além de criar melhor os filhos, a vida prosperou mais. E isso é a própria estrutura de como funciona a coisa, né? Então, eu acho que a pessoa tem que entrar com esse pensamento assim, ó, não estou entrando aqui e isso aqui pode acabar. Não pode entrar com isso. Você tem que, é inegociável. Isso aqui vai dar certo de qualquer jeito. Porque quando você entra com esse pensamento, vai dar de qualquer jeito, você também está falando... É o seu skin do game. subconsciente. É o skin the game. Você está falando pro seu subconsciente também o seguinte, eu vou ter que, muitas vezes, dar o meu braço a torcer. Eu vou ter que Fazer fazer dar dar certo. certo. Vou ter e que outra fazer a coisa, parte dela. Os dois têm que fazer isso. Os defeitos, você tocou numa coisa- a tendência é Se um- piorar com o tempo. Isso. Né? Também. Então, se você não tolera um defeito e você vê que aquela pessoa não está disposta a mudar aquilo, você não vai mudar isso com o tempo e só vai piorar. E Isso os vai dois ser têm que ter motivo esse de briga. pensamento, porque eu vou ter que, em um momento, dar um prazo a torcer para uma coisa que é importante para mim. Porque não pode acabar, entendeu? Ou então, E é- Jota, quando a pessoa casa com a pessoa sabendo daquele defeito, a pessoa tem que aceitar. Entendeu? Depois que casa, exatamente. Tem que ficar E reclamando, reparem como que entendeu? a lógica e os valores estão invertidos hoje em dia. A gente recebe muita pergunta falando do namoro. Eu tô há 5 anos namorando, tá ruim por isso, isso e isso. Meu namorado já me traiu não sei quantas vezes. São as E é um piores coisas. sofrimento para terminar esse namoro. E é uma insistência sem necessidade nesse namoro. Como se fosse assim, uma coisa definitiva, na vida. Tivesse que ser uma coisa definitiva e você tivesse que tentar tudo ali. Pra manter E aquele por namoro. isso que, até propositalmente, a gente meio que caga nas respostas quando tá com essas questões. É pra não dar a importância que a pessoa tá dando. Namoro, pra que porque- vocês entendam o quanto que o namoro importa, que é pouco, né? Mas- Na E hierarquia, naquele... Desculpa. e na hierarquia tem que ser assim. O namoro, quando você vê que não tá dando certo, É pra já acabar vai pelo pra WhatsApp outra, mesmo e ele vai acabar, exatamente. E o objetivo do namoro é você entrar no casamento para aquilo ali ser definitivo.
com a certeza de que aquilo ali vai durar para sempre. E não é assim a certeza da fé, que eu acredito que para mim vai ser para sempre, do destino, Os porque astros estava vão nas colaborar. cartas que meu casamento vai ser para sempre, porque você e o seu marido vão fazer dar certo. E muitas vezes é o que o Lucas falou. Você tem que fazer a parte dela, você tem que fazer a parte dele. Existe só uma fórmula mágica, você sempre dar mais do que você espera você espera receber. Se isso é verdade, que os meninos sempre dão esse conselho para vocês, no estágio, na liga, na monitoria, que você sempre tem que ali doar um pouquinho mais sem Exigir nada em troca. exigir nada em troca e sem esperar nada em troca, porque a vida ela só flui assim. O casamento é verdade, isso aí 100 vezes. Ele só vai fluir, Isso é e o só amor. vai ser para sempre se você se doar muito mais do que você E espera receber. Tem uma pessoa que eu sigo que fala muito sobre essa questão de amor, né? E essa questão as pessoas confundem amor com paixão, né? As pessoas só acham que amam alguém enquanto estão apaixonadas. E tem uma pessoa que fala que o amor é uma escolha, né? Que você escolhe amar. Que a partir do momento que você decide e eu concordo muito com isso, né? A partir do momento que eu decidi que eu amo essa cachorra, que eu não preciso sentir isso. Essa cachorra. Ai, meu Deus, realmente É melhor mostrar a cachorra. Dá um close da cachorra aí, pelo amor de Deus. Eu não sabia que ele chamava ela carinhosamente assim, minha cachorra. É uma escolha, e a partir do momento que você escolheu aquilo, a responsabilidade é sua por nutrir aquilo. Então, se o amor e você não está sentindo algo, a responsabilidade por fazer aquilo você sentir é sua, porque foi uma escolha que você fez. E fazendo um paralelo com a parte de especialidades, isso pode soar um pouco pragmático, e eu sou mesmo assim mais pragmático, eu acho que... Veio com esse defeito, eu tenho que aturar depois do casamento. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que uma especialidade, você tem que pensar muito na parte negativa, né? Quando você escolhe o seu marido, você tem que ver a parte negativa. Porque o que é bom, galera, é muito bom uma pessoa muito bonita. Quem não gosta de ter uma pessoa muito bonita, né? Mas você está disposto a aturar o defeito daquela pessoa. O que vai fazer você ficar com ela não é aquela qualidade, né? O que faz acabar um relacionamento não é a falta de qualidade, mas é o defeito que você não atura. Então você tem que ver naquela pessoa, cara, nesse cara aqui, eu vou dar um exemplo, o esdrúxulo, que ronca. Velho, o ronco pode ser uma coisa que é intolerável pra mim, né? Pode ser intolerável. E beleza, eu optar por não ficar com essa pessoa aqui. E o ronco ele não controla, o peido ele controla. É. No início ele vai só roncar, depois que casar vai roncar e bufar. Então, vai sempre piorando. Lá ela tá Então, rindo assim, demais Só aqui. piora, né? Só piora. Sentindo o que é Eu tô bom, sentindo que é verdade. o que é bom, todo mundo gosta. É muito bom alguém que cozinha bem, né? Agora você tolera o cara que cozinha muito bem e que é um puta grosso com você, que vai chegar batendo na porta, que vai chegar tratar mal sua mãe, que trata mal seu filho, enfim. Ou que é canguinha, sei Ou que lá, é não precisa canguinha, nem ser que é mão de defeito vaca, ou que é um do cara que é totalmente descontrolado com dinheiro, né? Aquele cara que gasta mais do que ganha, um cara que joga muito, que é viciado em jogo. Então, pessoal, o namoro, ele não é bambu luar, né? Da mesma forma que a especialidade não é. Você tem que ver naquela... Porque todo mundo tem defeito. E eu sei os defeitos de Laura quais são. Sei. E não quer dizer que você nunca vai tentar, que isso é uma carta branca, que é um álibi. Né? Não quer dizer que você não vai tentar melhorar seus defeitos, que você não vai conversar sobre eles, mas o que você não pode é ser pego de surpresa pelos defeitos da pessoa. E aí vem a questão do podcast, né? A questão da dinâmica de cada casal. Sim, existem os defeitos e depende da fase ali do relacionamento. Então, por exemplo, vamos lá, Lara e Davi, né? Tem algum defeito de vocês que cada uma fase vocês tiveram que deixar mais de lado? Outra Ela fase perguntou vocês isso pra ele primeiro, porque ela tá cuidaram? doida pra falar o defeito que ela quer falar Não, aqui, não, e ela passou a falar entendi. primeiro. Eu entendi. Depois vai passar pra mim, Lara. Eu não tenho defeitos, né, amor? Não, mas tipo, como Por que é exemplo, dinâmica essa pra questão lidar? do ciúme, né, que já foi Isso. citado aqui. Teve Como uma- que isso evoluiu na Minha dinâmica filha evoluiu das fases tanto, deixa eu de contar um bafão. É Davi, final de semana, tava no congresso, saiu e eu, ó, nem
Aí ele Nem lembrei. tá que tinha acontecendo marido. alguma coisa, tem mensagens, posso O ciúme virou de jogo. Não, Ele virou de jogo, ele achou que Aí ele, como assim? Você nem ficou com ciúme, você Nem nem perguntou se como é que foi a perguntou noite, como é que foi a nem- noite, né, nem nem ficou nada. com ciúme, nem Como perguntou como é que foi, Está pra onde eu fui. acontecendo alguma Tá coisa. coisa. Tá estranho. Aí eu fiz, aí eu fiz agora, eu Ela, não gente, é entendi. pra ter ciúme, É pra não ter ciúme, eu não pra ter Aí, Davi, não me ama mais. foi eu me nesse- senti foi nesse ignorado, áudio, me nesse senti... Eu e Natália, De fato, foi isso assim, mesmo. a principal incompatibilidade, que somos bem diferentes, é assim, que eu sou extremamente otimista, tudo vai dar certo, e as coisas vão se resolver, e quem tem fé não pega nada, é assim. E Natália é uma pessoa que preza muito pela segurança, né? A segurança das coisas, ela enxerga tudo que pode dar errado em tudo. Isso é assim, é a fonte de assim, 90% das nossas discussões, né, amor? É. E assim, é uma. E fala coisas bobas do dia a dia, tipo deixar a geladeira aberta. Toalha Estragar embolada. todo o leite. Não, toalha embolada Não, é isso ele é que verdade. reclama, Porque eu aqui eu deixo já toalha fechei a embolada. geladeira umas 3 vezes. Porque Danilo larga, Com né? certeza deve ser ele. Não, mas assim, isso aí só ela que A tampa do vaso reclama. aberta. Eu não reclamo dessas coisas. Aí o que você faz? Eu Fala, peço desculpa. Ele briga comigo e pediu desculpa, já pedi desculpa. E aí faz daqui a 5 minutos de novo. Vai, Laura tá doida pra falar meus Vai. defeitos aqui, vai, amor, fala. Não, o Lucas, toda vez que eu falo o defeito dele, ele fala que se ele não tivesse esse defeito, ele ia ser perfeito. Então, é uma boa justificativa. Lucas é cabeça dura. Não, assim, acho que o meu principal incompatibilidade com Laura é que eu sou um cara muito prático e pragmático. Então, assim, E eu já sou totalmente racional. e não, totalmente emocional, ela... emocional. Então, assim, ó, tô com dor, toma um remédio. Tô com fome, o que é que você quer comer? Pra mim, é assim, problema-solução. Eu funciono nessa linha, né? Problema-solução, problema-solução. Mas muitas vezes a mulher não quer a solução. Ela quer a atenção, ela carinho. quer a forma que você vai falar. E muitas vezes eu exacerbo muito esse modo se eu tô muito atribulado na minha vida profissional, pessoal, estressado. Então, assim, quanto mais estressado eu tô, às vezes diz ela que eu tenho hiperfoco, né? Ela pode estar falando o que quiser aqui comigo. Se eu estiver fazendo qualquer coisa, o mundo pode estar caindo do meu lado aqui, que eu não vou dar atenção muito. A cadela caiu na piscina e o Lucas não viu, gente. Ele continuou concentrado no que ele tava fazendo. Não por isso, né, Laila? Não, peraí. Mas é isso, as incompatibilidades, elas existem e é aprender a conviver com elas, né? Não tem pra onde você correr. E eu acho que pra gente ir um pouco mais a fundo, assim, e trazer alguns exemplos, a gente já fez vários contratos e vários acordos, e esses acordos também vão mudando ao longo do relacionamento, né? Então a gente acordou sobre a questão de vir pra Salvador, a gente veio os dois de cabeça aberta, tentando. Isso talvez não foi do jeito que a gente planejou, a gente senta, conversa de novo e tenta reacordar para aquilo ficar bom pros dois. Então não é uma coisa que você acordou lá no início do relacionamento que você vai levar isso até o final. Por isso que eu digo que de cada fase do relacionamento, em cada momento, vocês vão precisar renovar os acordos. Então, às vezes, os dois casaram querendo ter filhos. Chegou um momento que ela não quer mais ter filho. Conversem, né? Reacordem, entendem o que está acontecendo. Só tem um acordo que é imutável, que é o acordo de estar junto. Exatamente. Esse é o único acordo que é a base, que é o alicerce, que a partir desse você vai, né? É o ponto de partida. Pronto, eu acho que foi isso, velho. Excelente. Acho que conseguimos ter um podcast civilizado, sem briga, né? Sem briga. Galera, se você curtiu esse podcast, compartilhe com seu amigo. Se você não curtiu, compartilhe com seu inimigo. Até a Até a próxima. próxima. Agora Até a gente mais. pode começar a falar? Ah, e mais uma coisa. Depois eu... Mentira. Não, não, não.